JEF, dos irmãos Joesley e Wesley Batista, contratou o ex-ministro Ricardo Lewandowski, recém-aposentado do STF, para atuar como consultor sênior da holding. Lewandowski ainda irá defender a empresa em uma disputa judicial contra uma companhia indonésia. A JEF mantém em sigilo os valores a serem pagos ao ex-ministro, mas o valor de apenas uma das causas é de 15 bilhões de reais e os gastos com a defesa devem ficar na casa de centenas de milhões. A contratação tem gerado debate sobre um possível conflito de interesses, já que Lewandowski, em dezembro do ano passado, decidiu arquivar um processo do Tribunal de Contas da União que cobrava 670 milhões da empresa por irregularidades no empréstimo com o BNDES em 2008. Além disso, a JF de Joesley e Wesley Batista quer reduzir em ao menos 3 bilhões de reais o valor da multa que a companhia aceitou pagar por envolvimento em casos de corrupção. Você, Zé? Olha, essa relação promíscua do governo do PT com essas empresas, com a JBF, JIF, né? Dos Wesleys, que a gente fala aqui, né? Passou por um turbinamento no BNDES. Muito dinheiro derramado. E essas empresas saíram do Brasil e levaram o dinheiro brasileiro para os Estados Unidos. Eu me lembro que o ex-deputado Vanderlei Macris mostrou na CPI que a JBS estava comprando as maiores empresas americanas na área de produção e elaboração de proteínas. E essas empresas estavam na bolsa nos Estados Unidos. O resultado é que são empresas americanas e que ficam longe da possibilidade da justiça brasileira alcançar esses valores. Eles saíram de um açougue sem muita importância para uma grande empresa, uma empresa binacional, de uma maneira muito rápida. Não se faz isso no mercado de uma maneira tão simples e foram predadores. Eles compraram empresas aqui no Brasil, plantas frigoríficas para fechar. Isso é predar o mercado e de uma forma ilegal aniquilar com concorrentes, né? Então, este é o retrato, esta é a história. Sobre o Lewandowski, eu não acho que seja uma contratação correta para fazer uma defesa assim diante do que aconteceu com Lewandowski, o trabalho dele no Supremo Tribunal Federal. Mas, de qualquer forma, é evidente que a contratação de um nome assim influencia nos tribunais. E é por isso que se tem a tal quarentena em vários setores. Qualquer que seja esse valor, é um valor ilegal, está cedo demais para ele ir ao mercado, né? Pode dizer, mas eu não vou advogar agora contra o Supremo. Nós estamos aqui acostumados a ver ministros, escritórios de ministros, de ex-ministros, a trabalharem com os tribunais superiores, inclusive Supremo Tribunal Federal. Há, no mínimo, qualquer coisa de estranho nessa contratação. É isso mesmo, Dantas. Mais do que o conhecimento jurídico, o grande ativo, uma contratação como essa traz é a possibilidade de abrir portas, é o trânsito, que tem um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Dantas? Ô, Brown, quanto vale um parecer de Ricardo Lewandowski, do ex-ministro Ricardo Lewandowski? 300 mil reais, 500 mil reais, 1 milhão, 7 milhões? Me disseram que o contrato dele com a JIF é um contrato que paga até luvas. Ou seja, como o craque Lewandowski. Isso aí é muito sério. Muito, muito, muito sério mesmo. O Ricardo Lewandowski, ele tomou uma decisão em dezembro passado. Ele arquivou por prescrição um processo, uma tomada de contas especial que cuidava justamente desse processo, da diferença que a JBS tinha que pagar para o BNDES, 670 milhões. Por quê? Porque o BNDES do seu Guido Mantega, do Lula, entregou a JIF, ou melhor, entregou ao Bertin 2 bilhões e meio para salvar o Bertin. Só que sabe o que aconteceu? Meses depois o Bertin foi absorvido, fizeram ali um bem bolado, como diria o Palocci, e ele foi absorvido pela JBS. Até hoje a gente tem dúvidas sobre exatamente onde foi parar todo esse dinheiro, porque o Bertin estava quebrando.
E nesse processo a JF criou uma offshore chamada Blessed, abençoado. Eu fiz inúmeras matérias sobre isso. Eu, vários outros jornalistas investigativos, apuramos esse caso. É um caso notório, é um caso pesado, é um caso polêmico. E aí o TCU abriu a tomada de contas, descobriu a diferença e mandou a JF pagar 670 milhões. Sabe o que o Ricardo Lewandowski fez? Arquivou por prescrição. Só que ele fez isso em dezembro. Só que um ano antes ele suspendeu o processo. Ele suspendeu em 2021 o processo que um ano depois ele ia mandar para o arquivo por prescrição. Ora, ministro, de que nós estamos falando? E o senhor dias depois vai trabalhar para esse grupo gigantesco que foi beneficiado por uma decisão sua. Bruno Dantas, onde está você? Que parecia um xerife atrás de Sérgio Moro, que foi contratado pela Álvares e Marçal 2 anos depois de deixar de ser juiz. Não estamos falando de dias, 2 anos depois, e abriu as contas da Álvares e Marçal, e abriu as contas do Sérgio Moro, e fez o diabo ele, em dobradinha com o procurador Lucas Furtado. E agora temos um ministro da Suprema Corte que dias depois vai trabalhar nesse gigante da proteína animal que virou gigante com a ajuda do governo do PT, recebendo bilhões, abriu as portas da esperança, sem garantia, sem nada. Ficou muito fácil virar gigante internacional, não só nacional, gigante internacional. Comprou até frigorífico nos Estados Unidos, com dinheiro do trabalhador. Só que é mais grave do que isso. O Ricardo Lewandowski indicou para sua vaga o Manuel Carlos. A JBS, ela também contratou o Cristiano Zanin para tentar reduzir a multa da leniência de 10 bilhões de reais para 3. Então nós estamos numa situação em que esse grande grupo que tem poder econômico abissal, porque inclusive em 2014 financiou as campanhas de mais de 1.800 candidatos no país inteiro, de mais de 28 partidos diferentes. Então, esse grupo econômico hoje contratou o futuro, talvez, o favorito para ser ministro do Supremo, e agora contratou o ministro que sai, que está indicando o seu substituto, que é o principal concorrente. Então, assim, qualquer que seja o resultado desse jogo, qual vai ser a influência que a JBF terá sobre o próximo ministro? Fica a pergunta. Avi. Olha, respondendo à dúvida do Dantas, um renomado professor de direito, renomado e digo assim que por conta das suas teses na doutrina mudou jurisprudências dentro do debate jurídico saudável, ele cobra 200 mil por um parecer. Quando recebe, porque choram muito para pagar 200 mil. Nada, absolutamente nada justifica 15 milhões para o Lewandowski. Que nunca, jamais, aliás, nem doutrina o Lewandowski tem. Então ele nunca foi um parecerista. Um parecerista ganha 200 mil. Lewandowski, que não tem doutrina, ganha 15 milhões, já está respondido para que Lewandowski foi contratado. Para coisa reta, transparente, liana, não é. Todos têm direito à defesa, mas nada justifica esse valor, porque este valor é 200 mil. Só para eu finalizar, a defesa pelo ex-ministro que livrou a JBS de multa, bom, ele está sendo contratado a peso de ouro. Eu posso considerar isso como um pagamento, um prêmio para quem livrou a JBS de uma multa muito maior? Se for, ele não é suspeito. Sendo suspeito, não deve haver anulação dessas anulações de multa, da mesma maneira que teve a anulação dos processos do Lula. Então, Lewandowski se tornou suspeito, a gente tem que anular. Tudo que pesava contra a JBS tem que voltar a pesar contra elas. Tem que voltar, porque senão não é justo.
Já temos o